Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Na revelação do Apocalipse, capítulo 5, nós vamos ler todo esse capítulo que tem tudo a ver com a proposta temática. Nosso tema hoje é dignidade verdadeira só se vê em vencedor. Leiamos em nome do Senhor Jesus. No lado direito de quem está assentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte clamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro, de romper os seus selos? Mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. Eu chorava muito, pois ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso vi em pé, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e pegou o livro na mão direita de quem está assentado no trono. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então olhei também, e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares de milhares e de milhões de milhões. Eles proclamavam em alta voz: o Cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que neles existe, dizerem ao que está assentado no trono e ao Cordeiro: seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: amém. Os anciãos também se prostraram e a adoraram. Senhor, eis-nos aqui. Acabamos de ler uma palavra que fala da dignidade do teu Filho Jesus Cristo, o único que teve a dignidade para abrir o livro, que inseriu aqueles nomes que foram alvos do derramamento de sangue do nosso Salvador lá na cruz do Calvário. O livro que mostra quem foi realmente alcançado por essa graça, o único que é digno. E essa dignidade ele não alcançou de qualquer maneira, simplesmente
por ser Deus, por ser o Logos, por ser o Verbo, ele não alcançou simplesmente por isso, mas porque ele se fez carne e tabernaculou entre nós e venceu em todas essas coisas que são normais na vida dos seres humanos, em todas as batalhas, nas mais extremas que um ser humano pode experimentar. Em tudo isso, ele foi um vencedor e pôde ser declarado digno e pode ser declarado digno. Que nós entendamos que o caminho é esse. O caminho do céu é ser digno como é digno o Senhor Jesus Cristo. Que tenhamos, Senhor, o entendimento para tomarmos determinadas providências na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, eis-nos aqui, fala conosco. Amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Dignidade verdadeira só se vê em vencedor. Nós temos muitos equívocos na nossa comunicação. Nós chamamos uma pessoa boa, uma pessoa que nunca teve oportunidade, nunca foi testada na sua bondade. E nós a chamamos de boa. Fulano é bom. Nós chamamos pessoas vitoriosas as pessoas que não lutaram nada, tiveram uma vida fácil. E chamamos, fulano é um case do sucesso. Não enfrentou nada. Nós chamamos pessoas uma elevada posição hierárquica, assim, de pessoas que são vencedoras, sem elas terem passado. Eu trabalhei na Electrolux e tinha, nas unidades da Electrolux em diversos países, sempre havia uma necessidade de uma intervenção da matriz lá da Suécia. Por quê? Lógico que tem as decadências, as questões econômicas de cada país, então, aquelas unidades de cada país, elas passavam por altos e baixos, existe uma certa sazonalidade no mercado e muitas outras nuances. E aquelas unidades dos países que estavam em decadência, havia uma pessoa para ser colocado como presidente dessa unidade. O Sr. Gunnar, ele era o indicado, e ele normalmente chegava lá e pegava aquela unidade que estava aquém da expectativa da sede suíça, da sueca, melhor dizendo, e ele colocava aquela empresa novamente no lugar, atendendo a expectativa e tendo uma performance que realmente satisfazia todo o corpo de proprietários e, enfim, de diretores. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Como é que era esse Sr. Gunnar? Ele começou como um office boy e foi passando todos os níveis até chegar à presidência. Então, muito bom você entender que você não cai de paraquedas para ser digno, para ser chamado de digno. Você pode até ser chamado de digno, mas, de fato, você não é. Se você não passar por toda
toda uma carreira de situações, de provas, de testes, de bifurcações. A Bíblia está mostrando sempre que os vencedores são aqueles que passam por tudo, né? O pessoal aí da teologia da prosperidade, da confissão positiva, usa lá, nós somos mais do que vencedores. Fala para o seu irmão, você é mais do que vencedor. Mas, espera aí, vai lá no texto para ver o que é mais do que vencedor, em quê? Vai lá ver a situação. Então, para que Jesus pudesse receber, ele não foi simplesmente dando uma carteirada, assim, ó, seguinte, ó, vai abrindo os portais celestiais aí, abre aí, porque está chegando o Filho de Deus, está chegando o Logos, vai abrindo, faz favor, sai da frente. Não. Preste bem atenção, querido, não adianta você vir com carteirada, do tipo, né? Você sabe com quem você está falando? Ela falou, eu espero estar falando com um vencedor. Espero estar falando com alguém digno. Porque não adianta me dizer, você sabe com quem está falando. Existe falei várias vezes, né? Mas tem que falar, né? Porque hoje é o outro termo que eu vou usar. Existe dos 6 termos que se afunilam em poder, existe um termo que se chama dinastai, que é o poder de pertencer a uma dinastia. O Zé chegar aqui e falou, sou Cardoso, viu? Da dinastia Cardoso. Eu sou Oliveira. Não existe isso no mundo espiritual, não adianta. Se o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, para que ele voltasse para a receber aquela glória, em alguns momentos, ele teve assim, aquela análise, nossa, está difícil isso daqui. Pai, glorifica o teu filho com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Pensa que estava fácil? Não estava fácil. Verdadeiramente, ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele disse que quem quiser ir após ele, porque ir após ele, nesse momento aqui, quem está caminhando, ele está na via dolorosa, ele está caminhando com uma cruz pesada, com uma quina viva, comendo o seu ombro, ele está caminhando e as pessoas estão cuspindo, ele está recebendo chicotadas, chibatadas, xingamentos, e ele está caminhando. Quem que imagina que aquele caminho é o caminho do céu, que é o caminho de um trono de glória? Quem que imagina? Deus está falando com você porque você está reclamando. Para de reclamar. Porque essa reclamação é vista como murmuração. Olha como é que estava. Eles receberiam, o povo de Israel receberia o quê? Uma terra que mana leite e mel. Uma terra que um cacho de uva, Marlon, um cacho de uva, precisava 2 homens para carregar. Tinha que colocar uma vara, uma verga, para carregar um cacho de uva. Eles estavam indo para isso e estavam lá o quê? Reclamando, ó céus, ó vida. Quem que imagina que aquela
caminhada ali, rumo ao Monte Calvário, era o caminho que estava dando para o Senhor Jesus Cristo a condição, completando a condição de digno. E lá, quando ele se levanta, lá, ele recebe uma coroa, que pensou digno receber uma coroa de espinhos. E aparece, lógico, que tem as histórias lindas nisso tudo, aparece o Simão Cirineu, que vai carregar por um pequeno trecho a coroa por ele. E ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, pisar onde ele pisou. A pessoa, você que não tem uma dificuldade para jejuar, você que tem dificuldade para ter disciplina, né? Com o seu corpo, com a sua vida. Como é que você pensa que Jesus vai chegar lá? Aqui na revelação do Apocalipse está exatamente, porque chegou uma hora que tem um livro lá, e ninguém não se achava no céu, na terra e debaixo da terra, ninguém digno de abrir aquele livro. Aí João caiu no choro, a humanidade está perdida, não tem ninguém. Aí, vejam, aquela coisa linda, né? Eu chorava muito, pois ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele, não tinha dignidade. Então um dos anciãos me disse: não chores, pois o leão da tribo de Judá e raiz de Davi venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Aí sim. A dignidade. A dignidade pressupõe vitória nas atitudes, nas escolhas, nas bifurcações. Dignidade é isso. Dignidade pressupõe que você, ao ser tentado na sua empresa para fazer um negócio desonesto, para participar indignamente de uma licitação, você foi tentado a entrar num negócio escuso, de derramamento de sangue. Às vezes, você está sendo cúmplice de uma questão que é vergonhosa. Você foi tentado, mas você disse não. Ainda, vejam o que está acontecendo com essa geração. Essa geração, ela fica de depressão, não é pelo que perde, por aquilo que deixou de ganhar. O modelo mental dessa geração é o seguinte: eu deixei de ganhar, eu já fico em depressão. E quantas oportunidades aparecem para muitas pessoas? Quantas oportunidades? Jesus apareceu tudo na frente dele, tudo. Olha quem vai fazer as propostas indecorosas para ele, logo de cara, para ele mostrar essa dignidade. Falou: se tu és o Cristo, você está com 40 dias sem comer, você pega, transforma as pedras em pães, aí mata a fome. Pega, você é tão poderoso, você pode escolher até o tipo de pão. Eu já pensaria num pão sovado, né? Eu gosto de pão sovado.
aqui não. Nem está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí vai mexer, isso está mexendo no corpo com a BIOS que está necessitando de nutrientes, está com fome, está desnutrida. A BIOS dele, a parte biológica dele está precisando de nutrientes e ele fala não. Aí vai mexer com a parte psicológica, né? O temperamento, o homem exterior, o homem que gosta de aparecer. O Espírito Santo permite que o inimigo o leve até o alto, do ponto mais alto do templo, e fala assim, pode se jogar daqui. E tem uma coisa que é terrível, como é que a dignidade da pessoa é testada, inclusive usando a própria Bíblia. Falou, se joga daqui porque está escrito. Naquele tempo ainda não era o Salmo 91, porque não estava totalmente classificado como está hoje. Mas já existia o Salmo 91. Ele falou, pode se jogar daqui, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Sabe o que vai acontecer? Você vai descer que nem uma pluma, vai aterrissar lá embaixo assim, e amanhã os arautos de Herodes, os arautos de César vão dizer, judeu se lança do ponto mais alto do templo e nada lhe acontece, provando assim a sua messianidade. Jesus falou, não. Está escrito, não tentarás, Senhor teu Deus. Aí, preste bem atenção, você que se diz um adorador, às vezes para resolver um probleminha na sua vida, coisica assim de 5 minutinhos, 2, 3 minutos, ele falou o seguinte, os reinos do mundo estão aí, eu dei, porque eu peguei lá de Adão me deu o cetro de domínio disso tudo, porque eu fiz uma sugestão para o casal bobo, mordeu a isca, e isso aqui tudo é meu, eu posso dar a quem eu quero. Você não veio recuperar isso de volta? Aqui, coisinha rápida para você resolver. Se ajoelha aqui diante de mim, me adora, eu te dou tudo isso. E ele fala, está escrito, e aí é definitiva a derrota de Satanás. Está escrito, só o teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Chegar diante... Gente, eu estava até no script falar, gente, mas eu não vou falar, sabe? Uma hora assim, em particular, eu conto para vocês o que foi o vinagre. A Márcia sabe. O que foi o vinagre? Como é que vinagre era aquele que deram para ele? A dignidade dele, até o último instante. Eles abafam com o pai, pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E ele estava firme, por isso. Por isso que não tinha ninguém, mas ninguém mesmo, que tivesse dignidade para abrir aquele livro. Só existiu ele, o único que é digno. Único que é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Então, queridos, nós vamos fazer um divisor de águas aqui. Por que nós estamos falando isso? Para falar sobre a dignidade de Cristo é muito bom, mas nós temos que dizer que, temos que lembrar que Jesus diz, quem quiser vir após mim, fazer o mesmo caminho. O meu caminho está lá já profetizado no Salmo 24, naquele tempo ainda não é o Salmo 24, mas já estava profetizado lá. Como é que fala o Salmo 24? Abra sua Bíblia aí no Salmo 24.
Ao Senhor pertencem a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Porque ele a estabeleceu sobre os mares e firmou-a sobre as correntes. Olha aí, olha a dignidade. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua vida à mentira, nem jura com engano. Este receberá a bênção do Senhor, a justiça do Deus que lhe dá a salvação. Assim é a geração dos que o buscam, dos que buscam a tua presença, ó Deus de Jacó. E aí, aqui já está profetizado, naquele tempo profetizado, como é que aconteceu depois daquela ascensão de Jesus, no final dos 40 dias pós-ressurreição. Como é que Jesus foi recebido no céu? Dessa maneira. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Erguei-vos, ó portas, erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Você vê que o Espírito Santo coloca aqui como é que a dignidade dele entrar, as honras, as honrarias que ele recebeu lá na entrada, na volta dele. E aí, mas antes, ele fez uma pergunta. Por que ele disse? Preste bem atenção. Linka isso do Salmo 24 com aquilo que Jesus disse. Quem quiser vir após mim. Linka isso. Se você não linkar, você não vai entender. Olha só. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem poderá permanecer no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos. A dignidade. Teve oportunidade de sujar as mãos, mas manteve-se com a sua mão limpa. Puro de coração, teve oportunidade de deixar impuro o seu coração, e eu fui pesquisar a palavra puro aqui, naquela versão das Beatitudes, bem-aventurados limpos de coração, lá no grego koiné. O puro aí diz respeito àquela a separação do tirar a palha dos grãos de trigo. Tirar tudo que não é verdadeiramente trigo. E aí só o trigo. Esse é o puro trigo. Então essa palavra puro, aqui no hebraico, tem a ver com essa retirada de determinadas coisas da vida. Quem é limpo, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua vida à mentira, nem jura com engano, esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus que lhe dá a salvação. Jesus entrou, ele falou, vocês me sigam, que vocês vão entrar. Onde eu entrei, vocês vão entrar. Mas só entra lá digno. Então, você vai ver, em Filipenses 1:27, portai-vos de modo digno do Evangelho. Você vai ver da mesma maneira, Efésios 4:1, Colossenses 1:10, Tito 2:10. Tudo isso falando de dignidade. Uma coisa é graça, que é favor imerecido. Uma coisa é você se tornar digno após a justificação. Quem é justo, aquele que pratica a justiça, não adianta, não há um justo sequer, mas Jesus chega e justifica. A partir de agora você é justo. Então, quanto ao seu passado, existe uma justificação. Quanto ao seu presente, existe uma
santificação. É aí que você tem que preservar a sua dignidade. E aí, abra a sua Bíblia ainda, e aí é um pouco mais forte aí, Salmo 15, o perfil do cidadão do reino dos céus. Quem que mora lá no céu mesmo? É assim, ó. Você acha que essas coisinhas aí, que a gente pode chamar de meia boca, questão ética, questão moral, pode pensar nisso? Olha só, Salmo 15, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade e pratica a justiça e fala a verdade de coração, que não difama com a língua, nem faz o mal ao próximo, nem calunia seu amigo. Aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, mas aquele que também honra os que temem ao Senhor. O que não volta atrás, mesmo quando jura com prejuízo, que não empresta seu dinheiro exigindo juros, nem recebe suborno contra o inocente. Aquele que agir assim nunca será abalado. Perfil do cidadão do reino dos céus. E aí, você vai entender quem é que pode entrar. Senhor, quem subirá ao teu santo monte? Quem entrará no teu santuário? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Jesus entrou com dignidade, e Ele quer que nós tenhamos a dignidade para podermos entrar. Pisar exatamente onde Ele pisou. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. É muito, o que nós estamos trazendo aqui é um antídoto contra a graça barata, viu, gente? Você vai perguntar, mas o que o senhor diz a respeito do ladrão da cruz? Ele teve dignidade. No tempo que lhe foi oferecido pela graça de Deus, ele foi digno. O da esquerda, que representa esse povo que quer só bênção, 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 porque nós estávamos lá sendo representados lá, aqueles dois, ao lado de Cristo lá na cruz. O da esquerda representa aqueles que querem só bênção, bênção. Procura Deus só dizendo, eu quero, quero, quero. E o da direita, representando aqueles que querem salvação, querem vida eterna. O da esquerda, querendo bens no tempo presente. Se tu és o Cristo, olha a indignidade do cara, viu, Marlon? O ladrão da esquerda falou assim, se tu és o Cristo, se tu és o Filho de Deus, desce daí e tira a gente dessa situação. Aí, olha a dignidade desse da direita, no último momento, no momento que a graça lhe oferece para ele ter dignidade. Ele repreende o ladrão da esquerda e diz, como tu podes fazer isso com esse homem? Ele nenhum mal fez. Nenhum mal fez. Nós estamos aqui porque os nossos atos nos trouxeram para esse madeiro, mas esse não fez nenhum mal. Então ele repreendeu a dignidade
do ladrão da direita, o tempinho que ele teve foi de ser digno. Para ser digno. E ele se volta para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha, mesma coisa, é o caminho. Gente, dignidade. Que tempo você tem? Ele teve um pouquinho de tempo, mas foi digno. Quanto tempo você tem? Eu estou com 71 anos, tem que ser digno. Não sei quanto tempo me resta, né? Porque quando a gente aprende a contar, como diz o Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. O tempo que eu tenho, eu não tenho 71 anos, eu tive. Eu tenho o tempo que Deus vai me dar. E nesse tempo que Deus vai me dar, eu tenho que ter dignidade. Ele teve pouquinho de tempo e foi digno. Você, quanto tempo você tem? Amém? Vamos cantar? Vamos ficar em pé? Vamos cantar? Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir.
Que dignidade tem aquele que não fez nada? Dignidade pressupõe vitória nas atitudes, nas bifurcações, nas tentações, nas adversidades. Você tem que entender que existe um objetivo em tudo que acontece na sua vida. Acorde para isso. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. Todas as coisas. Então, existem alguns momentos que Paulo dizia, olha, muitas vezes quis ter convosco, mas o Espírito Santo me impediu. Outra vez ele diz, muitas vezes quis ter convosco, mas Satanás me impediu. Então, você vê que existe um cenário todo, assim, de testes, forja de campeões, e eu diria nessa noite, forja de dignos. O que você está passando hoje é forja de dignos. Você está sendo forjado para ter dignidade, para entrar como Jesus entrou no céu. Ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Nós vamos orar, e se você tem algo para melhorar aí na sua caminhada, na sua performance, faça um compromisso com Deus. Faça um compromisso com Deus. Outra coisa, nada de procrastinar, é hoje. É hoje. É agora. É antes do travesseiro. É antes do travesseiro. Sabe por quê? Porque amanhã cedo, tem um negócio lindo que acontece. As misericórdias podem ser renovadas e não serem renovadas. A verdade é essa. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã.
Por isso que o salmista diz, do Salmo 139, quando eu acordo, ainda estou contigo. É porque muita gente morreu à noite. Mas se eu acordei, é porque existe uma nova chance. Então aproveite as chances de Deus para mostrar a sua dignidade. Aprenda definitivamente a dizer não. Isso é libertador. Se Deus nos ensina assim, as palavras, as respostas de Deus são sim, não e espera um pouco, por que você não pode dizer não? Certo? Vamos orar. Grande Deus, a Tua palavra foi exposta e ela foi complementada com esse cântico do Apocalipse. Todos nós queremos participar dessa grande multidão incontável, de todas as nações, tribos, línguas e povos, que irão se encontrar com esses trilhões de anjos, se encontrar com os 24 anciãos. Oh Deus, que bom será, mas para chegarmos lá nós temos que mostrar dignidade. A Tua palavra diz repetidas vezes, portai-vos de modo digno do Evangelho. Ó Senhor, que o Teu Espírito Santo trabalhe na vida das pessoas, que o Senhor nessa noite quebre correntes, grilhões, algemas, que as pessoas se sintam livres para Te servir, para Te amar, para Te seguir, ó Jesus, nessa via dolorosa. Nós estamos caminhando também na via dolorosa. Que o Senhor trabalhe na nossa vida com profundidade, que nos dê dignidade, que nos dê nobreza para carregarmos a nossa cruz, a cruz de atribuição meramente humana, porque a cruz maior, a cruz que nos substituiu, nela o Senhor Jesus ficou em nosso lugar, essa já foi a vitória do está consumado. Mas agora nós temos, ainda resta uma cruz, que tenhamos dignidade, que tenhamos nobreza para carregarmos isso, glorificando e exaltando o Teu nome. Muito obrigado por tudo, Senhor. Salva nessa noite. Nós oramos a Deus, em nome de Cristo Jesus e para a glória de Jesus, dizemos amém. Graças a Deus. Todos podem se assentar.